convidamos o painelista André Trigueiro para fazer a sua fala com o tema sobre ser espírita. Boa tarde a todos. Sobre ser espírita, remete esse tema, assim me parece, a uma reflexão que faremos em breves minutos sobre aquilo que nos distingue dentre outras tradições, doutrinas e religiões, filosofias espiritualistas, a nossa identidade. E é um tema muito importante da gente refletir, reconhecendo na largada que nós pertencemos a uma numerosa comunidade dos diferentes. Não há dois espíritas iguais. Não há dois espíritas que pensam rigorosamente igual sobre a doutrina. Nem os apóstolos de Jesus pensavam igual sobre o Mestre. E a diversidade não é um problema. A diversidade empresta sentido e riqueza à humanidade, porque encerra a capacidade que a gente tem, se temos abertura para ouvir o diferente, de aprender com ele. E nós estamos no jardim de infância da tolerância. Portanto, mesmo nós espíritas temos muito a avançar na compreensão de que o fato de você se afirmar como espírita não faz de você um robô projetado como um ser, um ente clonado na comunidade dos espíritas. Não pensamos assim. O que é ser espírita? Pela lógica, a gente vai dizer: somos nós que nos identificamos e aceitamos as explicações dadas pela doutrina dos espíritos sobre as leis que regem a vida e o universo. É uma possível explicação. O que nos distingue dos simpatizantes do espiritismo? Kardec assinalou com muita assertividade a necessidade do estudo, da imersão, do conhecimento. Não basta simpatizar com a doutrina. Para se dizer espírita é importante a gente ter disponibilidade para conhecê-la. E vamos combinar, uma doutrina que tem a pretensão de explicar as leis que regem a vida e o universo, ela tem uma complexidade que vai demandar algum tempo e alguma energia para a gente fazer essa imersão. Portanto, simpatizante do espiritismo tem muitos. Espíritas, a gente já faz um recorte. É importante estudar. Basta estudar? Não. E aí a gente vai lembrar a máxima que também deveria nos distinguir. Além do estudo, se nós entendemos que o norte magnético da bússola aponta para a importância da caridade. Fora da caridade não há salvação, significa eu preciso estudar para construir em mim a convicção da fé raciocinada e caminhar na contramão da maioria, na direção da porta estreita, em que o trabalho voluntário, ajudando de forma desinteressada a quem quer que seja, para isso acontecer no nosso nível evolutivo, a gente precisa, nós, os trabalhadores da última hora, fisgados pela razão, fazer um trabalho. Estudo, imersão, prática da caridade. Basta isso? Não. E aí vem Kardec, que se preocupou em deixar por escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dobrar as suas más inclinações. Portanto, você pode fazer imersão no estudo, você pode até praticar caridade. Houve transformação moral? Houve uma mudança efetiva de dentro para fora? Kardec assinala que o verdadeiro espírita, segundo o codificador, precisa, portanto, realizar uma mudança de dentro para fora. Estamos aqui para isso, reencarnamos para isso, para evoluir. E não há evolução sem mudança. Mudança é uma palavra que atemoriza, nos causa alguma resistência, alguma aversão. Não gostamos de mudança, gostamos de rotina. Não gostamos de mudança, gostamos de previsibilidade. Não gostamos de mudança, gostamos de zona de conforto.
aqui eu estou bem, aqui eu conheço o meu perímetro, meu território, aqui eu sei como é que as coisas funcionam. Nós somos assim. Entretanto, ser assim não nos ajuda. Mudar é o verbo auxiliar de evoluir. Evoluir sem mudança não é possível, a gente está aqui para mudar. E aí me permitam, nos próximos minutos, eu vou compartilhar despretensiosamente, sem nenhuma pretensão de estar falando sobre verdades absolutas, no entendimento de que nós somos espíritas, porque entendemos o espiritismo como uma filosofia espiritualista não dogmática que promove o livre pensar. E eu vou pensar livremente com vocês hoje aqui, trazendo a discussão sobre ser espírita para os nossos dias, porque eu construí a convicção de que ser espírita no século XXI é diferente de ser espírita no século XIX e é algo diferente de ser espírita no século XX. Não do ponto de vista ético e moral, não do ponto de vista da necessidade assinalada por Kardec, como disse, da transformação moral. Mas qual é o palco, o cenário em que se desenrola a evolução moral, a transformação moral? Cada tempo tem um cenário diferente, circunstâncias diferentes, estímulos diferentes. Estamos em 2018, em Joinville. O que eu vim fazer aqui? Chamaram um jornalista para compartilhar a singularidade do nosso tempo. O que é ser espírita no século XXI? O que precisa piscar na tela do teu radar e do meu para a gente cumprir missão? Reconhecendo aqui e agora. Eu vou começar, e tudo isso são sugestões de reflexão. Um primeiro desafio que não estava presente no século XIX, mas está presente no século XXI, é uma soma de convites e estímulos à dispersão, à distração e à alienação. No século XIX o tempo passava devagar, um dia tinha longas 24 horas. Hoje em dia o tempo voa e nós somos bombardeados todos os dias, todas as horas, todos os minutos, por uma multiplicidade de apelos, de atenção, de foco. Pela internet, pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, o tempo inteiro pisca na nossa direção iscas, procurando nos dispersar, nos distrair e, por vezes, nos alienar. Há um precioso consumo de tempo e energia na direção do que eu vou classificar de inessencial, desimportante, absolutamente descartável e perecível. Quanto tempo a gente passa por dia absorto em mil nadas, que não tem a rigor nenhuma importância do ponto de vista da nossa evolução. É isso que eu quero dizer. Divaldo gosta de falar do livro da vida. Ao desencarnarmos, o livro da vida assinala quanto tempo dispensamos realizando que tipo de atividade ou tarefa. É possível que nós, encarnados no século XX, avançando no século XXI, nos surpreendamos com a quantidade de tempo jogada fora por conta de apelos que nos roubam a atenção sem retorno espiritual, mais do que no século XIX, mais do que no século XX. Portanto, meus amigos, precisamos estar cientes de que para evoluir é fundamental ter planejamento e estratégia. Aí eu estou remetendo à necessidade da autogestão. O que é autogestão? Todos nós estamos aqui com prazo de validade, não temos todo o tempo do mundo e o tempo voa. Significa dizer que se eu sou espírita e se eu entendo a necessidade de aproveitar tempo e energia nessa encarnação para dar mais um passo na direção que importa, se eu não tenho método, se eu não tenho planejamento, se eu não tenho estratégia, o risco de fracasso não é desprezível.
Quem planejou estar aqui nesse sábado em Joinville está respondendo a um planejamento, a uma estratégia, na suposição de que está empregando algum tempo e alguma energia em algum nutriente, algum adubo que ajude a fertilizar a luz que precisa brotar dentro de nós. Estamos aqui como acelerador de partículas ou facilitador. Olha a responsabilidade. A gente está aqui para quê? Para cutucar e dizer: não é possível imaginar no século XXI um projeto arrojado de evolução sem planejamento, método e estratégia. Precisamos nos planejar. Não temos todo o tempo do mundo, daqui a pouco não estamos mais aqui. Para isso, a gente precisa se situar no tabuleiro reconhecendo: se a minha família não é espírita, como eu explico que no sábado eu estou em Joinville? Isso é estratégia, método, planejamento. Haverá compensações. Negocie compensações. Sábado eu não estou com você, mas domingo te prepara. Então isso é criatividade, isso é planejamento. Dá para ser feliz conjugando o projeto evolutivo com quem não é espírita e tem outras demandas e interesses legítimos? Dá. Mas isso requer, vou repetir, desculpa o sermão, método, planejamento e estratégia. Alguém vai dizer para você: você vai no centro espírita de novo? Virou fanático, hein? Estou de olho, hein? Você começou frequentando só palestra pública, agora você está no estudo sistematizado, agora sábado em Joinville para o congresso. Isso é fanatismo. É ou não é? Como é que a gente responde? Não se deprimam com isso, a porta é estreita. E a gente vai ter que saber lidar com situações que não são propriamente a favor, mas a gente tem que saber negociar com a adversidade, ou com o que não é propriamente encorajador para a gente seguir em frente. Faz parte. Portanto, autogestão. Planeje a sua vida, sabendo onde você quer chegar, e se você se considera espírita, saiba: as adversidades, os obstáculos fazem parte. Se não há nenhuma adversidade ou obstáculo, desconfie, tem algo errado. Está tudo soprando a favor, você está num caminho errado. Evolução é mérito pessoal e intransferível. E num mundo onde o valor da matéria, um dia depois do Black Friday, hein? O valor da matéria, Natal pagão chegando, hein? Num mundo que ainda dá tanto valor ao que é descartável e perecível, falar de evolução espiritual soa estranho. Século XXI, valores dominantes da sociedade, bem diferente do século XIX. Kardec não pegou isso encarnado, não. Nós estamos pegando. Quais são os valores prevalentes? Vamos lá. A ditadura da eterna alegria. Todos nós nos sentimos na obrigação de mostrar para todo mundo à nossa volta o quanto somos felizes. Adoramos, por exemplo, ficar registrando o dia inteiro selfies. Olha onde eu estou, olha com quem eu estou, olha onde eu estou almoçando, olha quem está comigo. Freneticamente compartilhamos nas redes sociais frames instantâneos de momentos, com o interesse de mostrar para todos que nós estamos no Olimpo, no Nirvana, neste momento, hoje. Ninguém é mais feliz do que eu. Traduzindo isso, fake news. Ninguém, em benefício da verdade, deveria compactuar ser cúmplice de tamanha farsa. A ditadura da eterna alegria explica a quantidade de pessoas com depressão ou que realizam tentativas de suicídio. Porque quem sofre se sente humilhado, porque não consegue procurar ajuda, porque acha feio sofrer. É proibido sofrer. Quando você diz para alguém que está sofrendo, parece que você está dizendo assim: fracassei, não dei o melhor de mim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Tem uma frase do Krishnamurti, que não é espírita, mas a mensagem combina com a doutrina, que diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A ditadura da eterna alegria é a armadilha espiritual. A ditadura da eterna juventude. E cabelo branco, tintura. E calvície, implante. E ruga e pé de galinha, estica. E barriga, encolhe. E aí vai. A gente se adapta com muita facilidade. A gente, eu estou falando aqui, é papo de família espírita, ok? Estou falando de espírita, que não presta atenção nas armadilhas dos valores prevalentes, dominantes da sociedade no século XXI, que é proibido envelhecer. Essa é uma lei inexorável da vida. Nós espíritas sabemos que cada etapa da existência que começa na inseminação, todo o período de gestação, temos a memória disso. Terapia de vidas passadas pode retroceder exatamente no período intrauterino. Avançamos nas diferentes idades, habitamos vários corpos ao longo de uma encarnação. E a gente acha que é possível chegar até o final da existência driblando a decrepitude e a velhice, não assumindo o que se é e não absorvendo o aprendizado que vem daí. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que há o risco patológico de você, sob o pretexto de querer sempre parecer jovem, sofrer ainda mais, sem necessidade. Nós não toleramos a velhice, a decrepitude, e nós tentamos disfarçar aquilo que não é disfarçável. O culto ao consumo. O culto ao consumo. Não existem cidadãos, existem consumidores. Existe sociedade de consumo, existem sonhos de consumo, existe Black Friday. E a gente se diverte transformando o ato de consumir em lazer e entretenimento. A gente transfere para o que é descartável e perecível a expectativa de ser feliz, de conquistar a paz. Este que vos fala, onde eu moro no Rio de Janeiro, conheço muita gente famosa em depressão. Tem closet abarrotado de roupa, mais de um carro, mais de um imóvel, mais disso, mais daquilo. Não é feliz por quê? Eu não preciso explicar isso para espírita. Nada disso nos pertence. Quando a gente desencarnar, sequer o nosso corpo levaremos para o outro lado. Tudo nos é dado por empréstimo. Empréstimo para quê? Para evoluir. Teu corpo, tua carcaça, que São Francisco de Assis chamava carinhosamente de jumentinho, é um veículo, é uma ferramenta para transportar o espírito imortal ao longo de mais uma encarnação, se possível usando a matéria e não sendo usado por ela, para conquistar seus objetivos mais nobres. Ah, e se eu for rico? Leia no Evangelho: utilidade providencial da riqueza. Não é feio ser rico. Feio é ostentar. Feio é acumular bens e posses que não têm utilidade e serventia. A riqueza não é um problema. A riqueza pode ser a alavanca que propicia a ajuda necessária para a descoberta de novas patentes na área de remédios e medicamentos, novas vacinas, novas tecnologias, em favor da coletividade. Portanto, as armadilhas dos valores prevalentes da sociedade atual, século XXI, ser espírita, presta atenção, não é feio sofrer, não é feio envelhecer, menos é mais. Black Friday é um dia para não consumir. Sem consumo. Meus amigos, nos valores prevalentes da sociedade hoje, no século XXI, nós temos, isso não havia no século XIX de Kardec, da codificação, plena ciência de que suicídio é caso de saúde pública, no Brasil e no mundo. Falamos sobre isso ontem em Itajaí para 700 pessoas, na Univale. O que difere do século XIX? A quantidade de gente
que realiza tentativas de suicídio. São 800 mil óbitos por ano registrados, 20 milhões de tentativas por ano. E nós precisamos ter ciência de que algo mudou. Que mundo é esse onde tanta gente está querendo morrer? Se a gente pegar as obras espíritas da codificação, a gente vai ver a espiritualidade martelando, chamando o suicida de criminoso aos olhos de Deus, e batendo forte, dizendo assim, não cometa isso, isso é um erro, é um crime, etc. Mais de 150 anos depois, o que mudou? A ciência psicológica, a ciência psiquiátrica trazem novas abordagens para quem sofre a ponto de querer se matar. Se a codificação tivesse lugar hoje, provavelmente o discurso dos espíritos teria algum ajuste. Não no sentido de deixar de lembrar que o suicídio é um equívoco, e reafirmar, não há hipótese do suicídio significar alívio ou solução para os problemas. Tudo isso está certo. O que mudaria? A abordagem moderna sugere que a palavra-chave para socorrer o suicida não é o dedo em riste criticando, é a mão estendida acolhendo. Não é julgar, não é intimidar. Quem procura o centro espírita em desespero dizendo que vai se matar, a pessoa naquele momento não precisa de doutrinação. Ela pode ser chamada a atenção, olha, você sabe que você veio a um centro espírita, nós sabemos que a morte não existe, nós sabemos que o suicídio não alivia a situação. Mas quem está procurando ajuda precisa desabafar, precisa falar. E na casa espírita, além do protocolo de resposta do espiritismo para quem sofre, convém redirecionar a pessoa para um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, que possa dar assistência. Alguém vai dizer, espírita, besteira, fé raciocinada torna a pessoa imune ao suicídio. Basta frequentar palestra pública, tomar passe e beber água fluidificada. Espírita que se mata não é espírita, não leu direito as obras básicas, não frequentou o centro. Falso, fake news. Não é falta de fé. Quem tem depressão não sofre de falta de fé. Quem tem depressão não fraquejou em relação a Deus. Eu vou dar 2 exemplos da comunidade católica. Um deles eu entrevistei há 3 meses, Padre Fábio de Mello, acometido de síndrome do pânico e depois depressão severa, um sacerdote popular. Ele disse para mim na entrevista, pensei em me matar. O outro é Marcelo Rossi, tem o Padre Fábio de Mello, que eu entrevistei, os 2 com depressão. Eu perguntei para o Padre Fábio de Mello, fora do ar, porque eu não quis constrangê-lo com o microfone, Padre, é uma curiosidade minha, no auge do seu desespero, sendo o senhor um religioso, onde estava Deus? E ele respondeu de bate pronto, Deus sempre esteve no mesmo lugar, eu é que não tinha condição ou capacidade de alcançá-lo. Portanto, meus amigos, no século XXI, quem em desespero a ponto de pensar em se matar, procura a casa espírita, por uma questão de honestidade intelectual, quem acolhe deverá dar a informação completa. Espiritismo é ferramenta auxiliar para a recuperação do equilíbrio. Vai procurar ajuda especializada. A medicina da terra é importante, é fundamental para você recuperar a saúde e o prumo. Em relação ao aborto, há algo que a gente precisa falar. Nós, no século XXI, sabemos que o aborto é um grande problema de saúde pública no Brasil. O Espiritismo está cercado de motivos para afirmar: o aborto compromete a situação da mãe, que interrompe um processo que está em curso e que deveria ter continuidade em favor da vida que surge no momento da concepção, ok? Isso é o que a gente fala. Não queremos que mudem a lei no STF, está correto, tem campanha. A pergunta que eu faço a vocês, porque eu sou espírita, pertenço, portanto, a uma filosofia espiritualista não dogmática que promove o livre pensar, e eu estou livre pensando aqui. Basta dizer que é contra o aborto? Basta fazer campanha para não mudar a lei? Nós somos contra a droga.
contra o uso de drogas. Muitos de nós achamos que não deve descriminalizar ou liberar drogas. Eu pergunto, o fato da gente ser contra muda a epidemia de usuários de crack, maconha e cocaína? Não. O fato da gente ser contra aborto faz com que alguma mulher deixe de praticar aborto por aí, numa situação de desespero, abandono, solidão? Não. O que está faltando, talvez, é uma hipótese, no movimento espírita para encorpar o movimento contra o aborto? Menos falação e mais ação. Em que direção? Algumas instituições espíritas têm a coragem de praticar o evangelho de Jesus, socorrendo mulheres que pensam em aborto, abordando-as com muito respeito, no sentido de, em havendo a disposição para o aborto, como convencê-la a tentar manter a gestação, dando suporte material, pré-natal, alojamento, alimento, remédio, eventualmente emprego. Não é fácil. E na hipótese da mulher gestante, até o final da gravidez, não querer assumir o filho, é o direito dela, não vamos julgá-la. A instituição adota. Eu conheço 2 instituições espíritas que fazem isso. Eu as respeito demais, porque é fácil assinar abaixo-assinado virtual, sou contra o aborto, STF, não legitime aborto. Isso não muda o mundo. Isso não reduz estatística de aborto nos açougues clandestinos que existem no Brasil, aonde a caridade ativa precisa chegar. Num país laico, em que a gente não vai obrigar quem não é espírita a acreditar no que a gente acredita. É ação. É amor prático, socorrendo quem precisa. É fácil falar. O Congresso é o clube do Bolinha, só tem homem. Basicamente homens, ricos, brancos, engravatados. Eles falarem de aborto é fácil. Ser mulher e saber o que é ser abandonado pelo companheiro, namoradinho, o pai ser um carrasco em casa, vai fechar o tempo se souber que ela está grávida, eventualmente uma família conservadora, e são essas que promovem o aborto. Não querem ficar queimados o filme na sociedade, vão saber que minha filha engravidou, vamos resolver isso. Menos hipocrisia e mais ação. Menos discurso, mais caridade. Seguindo em frente, século XXI, ser espírita. Nós não somos uma religião formal. Portanto, não estamos participando da disputa de fiéis no mercado da fé. Existem igrejas, denominações cristãs ou não, que disputam fiéis. Estratégias de marketing pesadas, uma ofensiva, prometendo resolver todos os problemas da pessoa. Desemprego, perda da saúde. Eles não usam obsessores, né? Falam diabo, forças malignas. Venha que a gente vai resolver. Com todo o respeito, vai atrair multidões. Nós não estamos disputando multidões. O Espiritismo não disputa fiéis. O Espiritismo acolhe a quem sofre, sugere um caminho, e o caminho da salvação passa pelo esforço que a pessoa realiza na direção da reforma íntima. Não tem almoço grátis, não. Uma pessoa muito em sofrimento, no auge de uma crise, vai demandar esse socorro imediato, assistência, ok. Para seguir em frente no longo prazo, ou ela caminha com as próprias pernas, ou esse auxílio não é de verdade, é uma muleta. Ela não aprendeu a andar com as próprias pernas, ela está contando com acessórios que não são indicados do ponto de vista do espírito imortal. Vós sois deuses. O jugo é suave, o fardo é leve. A gente precisa acreditar no Cristo. Temos as condições de transformar problema em solução. E nos momentos de muita aflição, precisamos de ajuda. E depois, caminhe com as próprias pernas. Levanta-te e anda. Espiritismo não substitui o trabalho do outro. Evolução é mérito pessoal e intransferível. A gente ajuda apontando o caminho. Quem caminha é o outro. Não estamos no mercado da fé, até porque, como disse, segundo o codificador, aspas para Allan Kardec,
O Espiritismo não se constitui em uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Quem vos fala aqui não é mais evoluído que vocês aí não. A gente está replicando aqui a prática das catacumbas, quando se compartilhava a palavra para discutir o Evangelho. Ninguém ali era superior a ninguém. O orador espírita, invariavelmente, é o mais necessitado da escuta do próprio estudo. Estamos aqui compartilhando ideias que sejam minimamente inspiradoras. Não somos uma religião formal. Entretanto, o mesmo Kardec ressalta sobre o Espiritismo que é no seu aspecto religioso, que repousa sua grandeza, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Somos uma filosofia espiritualista. Não somos uma religião formal, mas na filosofia espiritualista é no aspecto religioso que repousa a grandeza dessa doutrina. É importante marcar essa diferença. O IBGE, quando fez o último censo, perguntou para cada cidadão brasileiro por amostragem: qual a tua religião? Qual a sua religião? Estava lá a religião espírita. Porque para nós também é importante saber quantos somos. Fomos chamados resumidamente de religião. Ok, não tem problema. E qual foi a conclusão do IBGE? Por coincidência, eu estava na coletiva do IBGE nesse dia a trabalho. Me senti privilegiado, falei, vou levar isso para a palestra. Nós espíritas, eu sei que vocês sabem, mas eu vou lembrar, em relação a outras religiões do Brasil, somos aquela que reúne o maior número de pessoas com maior escolaridade. Nós somos a religião que reúne as pessoas, os fiéis, os crentes, os estudiosos, com maior renda, escolaridade e, por último, mas não menos importante, idade. Nós somos os mais velhos, os que têm mais pataco e os que têm mais escolaridade. Em bom português, assim me parece, nós somos uma elite. Qual é o nosso desafio? Jesus, quando esteve entre nós, ele se reportou somente às elites? Fez as suas pregações na Galiléia, na Palestina, às margens do Tiberíades, Sermão da Montanha, só para as elites? Os apóstolos mais próximos não gostaram quando Jesus aceitou o convite do coletor de impostos para um jantar. Jesus não discriminou quem quer que fosse para dar o seu recado e instituir na terra a mensagem de amor e esperança contida no Evangelho. Nós espíritas estamos chegando aonde devemos? Onde estão os jovens? A gente anda pelo Brasil, eu sempre faço essa pergunta: onde estão os jovens? Alguém vai dizer, está lá no dia da mocidade. Não, mas no dia da mocidade eles estão encapsulados ali com um dirigente. Eu estou falando, jovem no século XXI é diferente de jovem no século XIX, que é diferente de jovem no século XX. Jovem no século XXI é protagonista, não é coadjuvante. Quem quer fazer reunião de divulgação na casa espírita e não tiver na presença ali, participando do debate, um garoto ou uma menina de 12, 13, 14 anos, vai perder. Cadê a garotada? Por que o Espiritismo é a doutrina, a filosofia, a religião, segundo o IBGE, que em números relativos congrega o maior número de velhos? Somos nós. Eu tenho 52, eu pertenço a essa categoria, não sou mais garoto. Onde estão os garotos? Por que tem pouco jovem na casa espírita?
Por que eles não são fisgados? Porque eles têm dor, eles têm sensação de vazio, eles não se identificam com boa parte dos valores do mundo, eles reportam uma sensação de vazio, eles têm depressão, eles realizam tentativas de suicídio. Cadê o jovem na casa espírita? Uma questão importante. Desafio para o século XXI. Linguagem. A linguagem. Como você explica o Espiritismo? Como você reporta a doutrina espírita? Que livros você indica para as pessoas que não conhecem a doutrina? Estamos num momento da história em que principalmente a juventude tem aversão a leituras muito extensas. Essa garotada está muito afeita a mensagens rápidas. Eles reinventaram o vocabulário, se comunicam por imagens. Rostinho sorrindo, rostinho triste, mãozinha assim, palminha. Eles reinventam o vocabulário. Eles são muito criativos. Eles são muito competentes numa linguagem dinâmica. A pergunta é: como é que essa garotada, as novas gerações de espíritas, porque nós daqui a pouco não estaremos aqui, quem é que vai tocar o bastão? Quem é que segura a doutrina? Precisamos nos preocupar com isso. Como é que a gente atrai a garotada? Que linguagem vamos usar? Eles abrem o livro dos espíritos e se deparam com a palavra prolegômenos. Alguém já parou para pensar nisso? Existem os jovens que gostam de ler? Claro que sim. São a minoria. Não dá para ensinar espiritismo usando Pastorino minutos de sabedoria. Não dá, com todo respeito ao mestre Carlos Torres Pastorino. A gente precisa descobrir meios de reportar a doutrina espírita, obras básicas, sem assustar. Como fazer isso e de que jeito? Esse é o desafio. Precisamos parar para pensar. Que livros, que dinâmicas, que didática a gente vai usar? Não é para banalizar a doutrina, é para simplificar o acesso. Depois ele voa abaixo. Meus amigos, há uma questão importante do século XXI, que é: qual é o posicionamento do espírita, eu e vocês, num país que ainda é laico? O Brasil ainda é um Estado laico. Eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário. Uma bancada cada vez mais numerosa do Congresso tem outra percepção do Estado laico. Acham que o Brasil precisa ser um país cristão, mas um cristianismo deles. Eu vou fazer uma defesa aqui de uma ideia, enquanto instituição de movimento espírita. O Brasil não pode ser um país que abdique da laicidade do Estado, porque ela assegura, com justiça, o direito de cada brasileiro acreditar no que bem entender ou não acreditar em nada. Esse direito precisa ser assegurado na Constituição. Nós já fomos perseguidos no século XX. Nós já fomos discriminados. Divaldo, com seus mais de 90 anos, é muito elegante quando você pergunta: Divaldo, e nos anos de chumbo, os anos difíceis, não de chumbo, os anos difíceis em que o espiritismo era muito perseguido, muito patrulhado, muito alvo de discriminação, como era você ser divulgador da doutrina? O Divaldo, com aquele semblante sempre leve, aquele sorriso, ele não perde tempo entrando nessas filigranas muito dolorosas, porque ele coleciona histórias de perseguição. 1875, registrou-se naquele período, ainda segundo o Império, os primeiros ataques da imprensa do Rio de Janeiro contra o espiritismo, com campanha nos jornais. Aspas, campanha no Jornal do Comércio: o espiritismo é uma epidemia mais perigosa do que a febre amarela. Inimigos do espiritismo denunciavam que as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e estados de demência.
A mãe de Chico Xavier, quando ele era criança, pedia para ele disfarçar. Chico, disfarça, você não está me vendo. Você não está vendo a criancinha que brinca com você, porque o risco era do Chico ser internado no manicômio. Muitos médios foram encaminhados para hospícios e manicômios. Em 1904, a Federação Espírita Brasileira foi intimada a comparecer à Justiça para responder a um processo por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia. Em 1881, os jornais O Cruzeiro e Jornal do Comércio noticiaram oficialmente a ordem policial que proibiu o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade Espírita e também todos os centros espíritas filiados. Até hoje nós temos em Casa Espírita o livro de presença. A história do livro de presença qual é? Foi uma exigência do Estado para fichar os espíritas. Eles queriam saber quem é que está indo, quem é que está frequentando. O Estado patrulhava quem professava a fé espírita. Em 1937, do ponto de vista da história, foi ontem, na era Vargas, a sede da FEB e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia. Intolerância contra espíritas e umbandistas. Só tinha uma diferença: os espíritas eram predominantemente brancos e bem infiltrados na elite. Rapidamente conseguimos permitir que o Estado brasileiro tolerasse o funcionamento dos centros espíritas kardecistas, vamos colocar assim, que depois começou a necessidade de marcar a diferença. É mesa branca, é kardecista. Por quê? Porque outras tradições que sofreram mais do que a nossa, especialmente as afro-brasileiras, candomblé e umbanda, que também estudam Kardec em boa parte dos casos, e que também têm práticas mediúnicas, nunca deixaram de ser perseguidas. E por vezes nós replicamos na direção dos nossos irmãos umbandistas e candomblecistas a retórica preconceituosa e intolerante que usavam contra nós. Povo da macumba, povo da curimba. E a gente replica aquilo que se falava de nós na direção dos outros, não nos dando conta do comprometimento espiritual que isso nos traz. Eu sou do Rio de Janeiro, aonde nos complexos penitenciários, pastorais de igrejas neopentecostais convertem traficantes, e esses traficantes exigem que nas suas comunidades de origem, seus asseclas ou seus seguidores persigam e exterminem terreiros e praticantes de umbanda e de candomblé. Aí sai no jornal: Centro Espírita fechado por traficantes. Algumas instituições espíritas se preocupam em se posicionar e escrevem para o jornal dizendo assim: por favor, exigimos uma retificação. Vocês chamaram de centro espírita o que na verdade é um centro de umbanda ou de candomblé, porque espiritismo vem do francês spiritisme. Nós somos espíritas. Me desculpem, isso me dá vergonha. Como espírita, eu me sinto envergonhado, porque a carta certa não é essa. A mensagem certa que deveria ser encaminhada à mídia que falou centro espírita fechado por traficantes é: nós, espíritas, estudiosos da doutrina codificada por Allan Kardec, repudiamos veementemente qualquer perseguição imposta a qualquer tradição ou religião, num país onde, por lei, assegura-se o direito de acreditar em qualquer Deus, seguir qualquer prática religiosa ou não ter nenhuma. Nós, espíritas, precisamos ser os fiéis defensores da liberdade de culto e de credo e da necessidade de se respeitar outras tradições, como exigimos respeito em relação à nossa. É um desafio do Brasil do século XXI. A laicidade do Estado está ameaçada.
Qual é a posição do movimento espírita? O que nós achamos disso? Do Brasil voltar a ser um país cristão nos termos em que se entende o cristianismo, de acordo com as bancadas mais numerosas do Congresso? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dobrar as suas más inclinações. Compartilhei com vocês alguns convites à reflexão sobre como avançarmos na senda evolutiva na maior nação espírita do mundo, onde são muitos os desafios do nosso tempo. Obrigado pela atenção.